Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho da anestesia voltada para o nosso paciente pediátrico. Então, o que a gente tem que pensar bastante do nosso paciente pediátrico é que às vezes ele pode já vir um pouco inseguro, com medo. Então, a gente tem que, além de controlar a dor, nós temos que controlar também o medo que esse meu paciente possa estar apresentando durante a consulta odontológica. Isso tem que ser controlado antes da injeção do anestésico local, durante e, lógico, também depois da sua administração. Porque às vezes a gente faz anestesia, a criança pode continuar sentindo dor durante o procedimento, nós temos que reavaliar. Depois da anestesia, nós temos que cuidar, nós temos que dar as informações precisas para os pais pedirem: cuidado, olhem, porque essa criança, se nunca foi anestesiada, ela pode começar a morder a bochecha, que isso é comum de acontecer, tá? Então, quando a gente fala de anestésico, a gente não pode esquecer de falar sobre o que significa a dor, né? A dor é uma reação que o organismo tem diante da possibilidade de ocorrer um certo dano, né, para esse indivíduo. E às vezes não é só o risco ou a presença realmente dessa injúria que pode desencadear o fenômeno. A gente tem que cuidar muito, controlar muito também este medo deste meu paciente. O paciente ele pode ter um medo objetivo, o que significa dizer? Que ele pode já ter ido a uma consulta odontológica e não ter tido uma boa experiência, ele pode ter sentido dor durante esse tratamento. Então, é um medo objetivo que a criança sofreu, ou não em ambiente odontológico, mas ela pode não ter tido uma boa experiência no posto de saúde, onde faz a vacina, ou uma criança que foi muito hospitalizada. Então, à medida que eles olham já para a gente com toda aquela paramentação, eles já começam a sentir medo. E esse medo também pode ser subjetivo. O que significa dizer isso? Subjetivo é porque ela ouviu falar, né? Uma outra criança pode ter dito: ir no dentista tem agulha. Ai, ir no dentista tem aquele barulho horrível. Ou, por exemplo, às vezes os pais dizem muito para a criança: se tu não te comportar, eu vou levar no dentista. Né? Isso não pode se falar para a criança, porque então ela vai achar que quando ela precisar ir no dentista, se o pai ameaçou quando ela não estava se comportando bem de ir no dentista, ela já vai relacionar a odontologia como sendo algo ruim. E algo que a gente precisa cuidar muito é o quê? Crianças, a gente não mostra a agulha. A gente consegue fazer uma anestesia sem mostrar agulha. A criança não precisa saber que no tratamento odontológico tem agulha. Eu lembro que quando eu fui tratar um sobrinho, ele tinha uns 5 anos de idade, ele teve uma lesão de cárie, e eu fiz, anestesiei tudo, né? Depois que passou a anestesia, ele ficou se queixando daquela, né, daquela sensação. E um dia ele estava lá em casa e foi fazer uma atividade que era da escola. Então, estava assim na atividade: pinte tudo que você encontra quando você vai ao dentista. Então, ele pintou o espelhinho, ele pintou a caneta de alta rotação, ele pintou a escova, mas ele não pintou a agulha. Eu achei muito engraçado. Por quê? Porque eu não deixei ele ver a agulha. Então, ele não. E no dentista não tinha problema, não tem agulha, ele não sentiu dor durante a anestesia, tudo certo. Então, isso é muito importante. O som da caneta de alta rotação, a gente tem que perceber que o som da caneta de alta rotação realmente causa uma certa aflição, uma certa tensão. Então, nós temos que ser delicados com esse nosso paciente de odontopediátrico, nós temos que ter cautela, nós temos que fazer as coisas, às vezes, numa forma um pouco mais lenta. E também, às vezes, somente o toque da agulha na mucosa, ele pode estar ali com anestésico tópico, não está sentindo dor, mas aquele toque, né, ele, liga o sinalzinho de alerta. Então, na criança, a gente tem que controlar muito o manejo, que é uma coisa que vocês vão começar a aprender agora
na saúde da criança e do adolescente, depois nós temos mais a pediatria 1, a 2 e a 3. Então, por isso que a gente gosta de, no final desta disciplina, vocês já entrarem na clínica para vocês começarem a ter essa interação das crianças, para você, com as crianças. Vocês precisam começar a perder o medo de atender a criança. Eu também, eu quando fiz a odontopediatria, eu acho que eu sentia mais medo das crianças do que elas de mim. Era algo assim muito engraçado. E é uma sensação que vocês têm. Vocês vêm às vezes perguntar para nós: ai, Pro, será que eu vou conseguir atender? Vai, todo mundo vai conseguir atender. É lógico que a gente sabe que pessoas, né, que dentistas, que vocês, alguma parte vão gostar da odontopediatria, vão se interessar e talvez até façam especialização de odontopediatria. Outros já gostam mais da cirurgia, outros da dentística, da endodontia, da prótese, pacientes especiais, né? Cada um tem um dom. Mas aqui na odontopediatria, vocês irão aprender as técnicas de manejo dessa criança. Vocês podem depois, alguns podem trabalhar em posto de saúde, onde a gente atende muitas crianças. Então, vocês vão terminar a pediatria 3, nossa, trabalhando muito, produzindo muito. É uma disciplina, é claro que nós somos suspeitas de falar, mas é uma disciplina muito legal. Então, principal, quando a gente está fazendo uma anestesia em criança, nós temos que dominar a técnica. Vocês vão aprender, a gente vai falar mais para frente de como tem que tracionar aquela mucosa, de como você tem que conversar com o paciente, conversar também com os pais dessa criança. Quando vocês têm pais seguros, essa criança vai ficar mais tranquila. Vocês estão dominando, começando a dominar a psicologia infantil. A professora Patrícia, eu acho que já deu aula sobre isso. Como a gente tem que primeiro atingir os pais para depois atingir a criança. Nós temos que fazer uma ligação com essa criança, né? Então, nós temos que desenvolver a nossa habilidade de fala com essa criança, interagir com essa criança. Se essa criança tiver se essa criança passar por nós dentro da odontopediatria e tiver uma boa experiência, nossa, essa criança vai sempre voltar muito tranquila para os atendimentos posteriores. Então vamos lembrar um pouquinho do conceito dos anestésicos locais. Então os anestésicos locais, eles têm que produzir um bloqueio reversível, mas eles não podem alterar o nível de consciência dessa pessoa, tá? Desse indivíduo. Então esse bloqueio da condução nervosa, né? Ele é reversível, depois passado a anestesia ele passa, e esse bloqueio vai produzir a perda ou a diminuição da sensação de dor. Então, quais são as características dos nossos anestésicos locais? Eles são bases fracas e pouco solúveis em água, e na presença do ar eles ficam instáveis. Então, nós temos que tornar essas bases solúveis e estáveis. E o que a gente faz para tornar elas solúveis ou estáveis? São adicionados o ácido clorídrico, que vai formar um sal, vai formar o cloridrato. Por isso que a gente sempre fala, cloridrato de mepivacaína, cloridrato de lidocaína, cloridrato de articaína, de prilocaína. Por isso que as formas, os tubetes anestésicos se apresentam nessa forma. Antes de a gente começar a entrar no mecanismo de ação dos anestésicos locais, a gente vai lembrar um pouquinho de como funciona o impulso nervoso. Então, o neurônio, frente a um estímulo de dor, o que vai acontecer ali no axônio, na membrana ali do axônio? Ela vai despolarizar. Despolarizando, ela vai permitir a entrada do sódio e essa sensação, esse estímulo nervoso vai sendo conduzido. Nós acabamos tendo a sensação, vai se transmitir em dor. O que a gente tem que fazer? O que o anestésico local tem que fazer? Tem que impedir essa entrada de sódio, impedir que a membrana do axônio se despolarize. Então, a gente vai lembrar um pouquinho de qual é a teoria mais aceita que fala do mecanismo de ação dos anestésicos locais. Então, a teoria mais aceita hoje é a teoria do receptor específico.
O que ela diz? Os anestésicos locais, eles podem se apresentar na forma iônica ou não dissociada, que lá embaixo ali, ó, o RN é a base, o H é o hidrogênio. Então, na forma iônica ou não dissociada é quando a base está junto com o hidrogênio. E na forma dissociada ou não iônica é quando a base, o RN, né, está separada, digamos assim, dissociada do hidrogênio. Então, os anestésicos locais, na sua forma não ionizada, ou na sua forma dissociada, o RN mais H, é o que tem a capacidade de entrar para dentro do axônio, né, penetrar dentro da célula nervosa. Depois que ele está lá dentro da célula nervosa, são as moléculas, aí sim, as moléculas ionizadas, né? A forma iônica significa a forma não dissociada, RNH, que vai se ligar a um receptor do canal de sódio. E essa ligação vai fazer o quê? Vai impedir, se eu estou colocando o anestésico lá se ligando ao canal de sódio, vai impedir ou vai reduzir a entrada do sódio dentro dessa célula, fazendo com que ela não despolarize, bloqueando a condução nervosa. Então, vou tentar mostrar em esquema aqui, tentar vocês fazerem entender um pouco melhor. Então, aqui, frente a um estímulo de dor, o sódio começa a entrar, passar pela membrana do axônio, começa a entrar muito sódio, provocando a despolarização desse neurônio, traduzindo isso em estímulo doloroso. O que o anestésico local faz? Nós temos um receptor, né? Nós temos um receptor que vai se unir ali aos canais de sódio, e essa ligação vai impedir que o sódio comece a entrar para dentro do axônio, ou pelo menos diminuir. Dessa forma, não ocorre a despolarização do neurônio, nós temos o bloqueio do estímulo doloroso, tá? Então, a gente vai lembrar, isso sei que vocês já tiveram lá na farmacoanestésio, a gente vai lembrar da estrutura molecular do meu anestésico local. Então, nós temos uma cadeia intermediária, que vai ser do tipo éster ou do tipo amida, e nós temos um grupo hidrofílico, que é o que faz, que é o solúvel, que permite que nós consigamos injetar o anestésico ali na mucosa, e nós temos o grupo lipofílico, é aquele que aí nós vamos ter tanto a forma dissociada quanto a forma não dissociada. Lembrando que a forma dissociada é a forma que RN mais o hidrogênio é a forma que consegue penetrar dentro da membrana. E a forma não dissociada, RNH+, é a forma que esses receptores vão se ligar nos canais de sódio e vão bloquear ou impedir a entrada do meu sódio. Então, tá aqui, ó. Mais uma vez eu colocando para vocês que o sal pode se apresentar dessas duas formas, né? Forma não dissociada, RNH+, e a forma dissociada. Lembrando que a forma dissociada é a forma que vai poder, é nesta forma que ela entra dentro da membrana. Só que depois estando lá da membrana do neurônio, depois estando lá dentro do meu neurônio, eu tenho que ter a forma não dissociada, porque é essa forma que os receptores, que é o anestésico local, né, vão se ligar aos receptores dos canais de sódio, bloqueando ou impedindo a entrada do sódio. E que essa dissociação, ela vai ter íntima relação com o pH do nosso tecido e com o pKa da solução. Lembrando que o pKa é a medida da afinidade de uma molécula pelos íons de hidrogênio. Então, aqui, ó, dependendo do meu pKa, ou por exemplo, do meu pH também, eu vou ter mais moléculas na forma dissociada ou mais moléculas na forma não dissociada. Então, olhem só. Aqui eu coloquei uma tabela mostrando as bases, né? A mepivacaína, lido, articaína, prilo. O pKa delas, que geralmente varia de 7,6 até 7,9. E o pH nosso, que fica em torno de 7,4.
Então, a gente pode perceber que o pH ele varia de 0 a 14, 7 é o pH neutro, abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Então, nós percebemos que o pKa, tanto o pKa quanto o pH, são mais básicos, né? Levemente básicos. Então, quando nós temos uma alta concentração de íons hidrogênio, para a gente ter uma alta concentração de íons hidrogênios, nós teremos um pH mais ácido. Por exemplo, quando a gente tem um abscesso, né? Quando a gente está com uma inflamação, o pH vai estar mais ácido. Então, nós vai se apresentar mais a forma não dissociada, tá? Quando a gente tem um pH mais alto ou mais básico, nós vamos apresentar mais a forma dissociada. Lembrando que a forma dissociada é aquela que permite a entrada do anestésico na membrana, dentro do neurônio. E depois que a forma não dissociada, que é aquela que se liga aos receptores de cálcio. Então, um exemplo. Quando a gente injeta uma droga com pKa de 7,9, como a lidocaína, num indivíduo que está normal, com um pH em torno de 7,4, 25% dessas moléculas vão se apresentar na forma dissociada e 75% na forma não dissociada. Então, 25% Rn mais H, mais o hidrogênio, e 75% na forma não dissociada, Rn hidrogênio. Lembrando que a forma não iônica ou a forma dissociada, né, Rn mais hidrogênio, é que é capaz de penetrar na membrana do axônio. E a parte não dissociada, RNH, é a forma que vai se ligar aos receptores de canais do sódio, impedindo ou diminuindo a entrada de sódio dentro do neurônio. Então, primeiro entra esse 25% de anestésico, tá? Que consegue penetrar dentro da membrana. Depois vai se formar um novo equilíbrio que lá dentro da célula nós vamos ter novamente 25% das moléculas dissociadas e 75% das moléculas não dissociadas. Então, por que diante de um abscesso, diante de um processo inflamatório, a anestesia, né, o anestésico local não consegue bloquear esse estímulo nervoso? Por quê? Nós vamos ter pH baixo ou pH muito ácido, que é o caso de abscessos, né, de inflamações. Nós vamos ter muito a forma não dissociada, e a forma não dissociada não consegue penetrar na membrana do axônio. Nós vamos ter muito pouco a forma dissociada, tá? Porque um pH mais baixo ou mais ácido, nós teremos mais a forma dissociada, RNH+. Então, agora a gente vai um pouquinho para a classificação dos anestésicos. A gente vai falar um pouquinho da cadeia intermediária. Lembra que a gente falou que nós temos a cadeia intermediária, o grupo hidrofílico e o grupo lipofílico. A cadeia intermediária, ela pode ser de éster e amida. Só que o éster, ele é mais tóxico, ele não é tão efetivo e tem mais risco de sensibilidade, de reações alérgicas. A amida, ela é mais eficaz, menos tóxica e raros são os casos de reações alérgicas. Então, para a gente lembrar um pouquinho, os ésteres, nós temos o ácido benzoico e os derivados do ácido benzoico é a cocaína, benzocaína e a tetracaína. Hoje, a benzocaína é que é utilizada como anestésico tópico, mas anestésicos locais nós não temos, não utilizamos os derivados dos ésteres. E o ácido paraminobenzoico, derivado dele são a cloroprocaína, procaína, propoxicaína. As amidas, aí sim, que é a cadeia intermediária que mais utilizada nos anestésicos locais, aí nós podemos ter a lido, a MEP, a ART, a prilocaína, aí a bupivacaína, a ropivacaína e a etidocaína. Os mais utilizados na odontologia são esses, lido, MEP, ART e a prilo.